Bom dia, doutor Merique Vanderlei Carvalho Durões, delegado de Polícia Civil relatado na nossa comarca. O senhor vai ser ouvido como testemunha, arrolado pelo Ministério Público. Excelência, eu tenho uma questão de ordem. Eu queria contraditar a testemunha novamente, conforme um parágrafo primeiro do artigo 457 do CPP e artigo 214 do CPP, contraditar a testemunha. Doutor, mais uma vez eu vou dizer, eu nem fiz pergunta para o doutor Merique para o senhor contraditar. Doutor, contraditar é contrariar o que o outro diz. É o contrariar o que o outro diz. Ele tem que dizer primeiro, para o senhor depois dizer, contraditar. Não, doutor, ele está mentindo, ele está faltando com a verdade, porque essa a verdade. É assim que se contradita. Doutor, não precisa ler para mim, doutor. Sim, eu também tenho conhecimento, eu tenho respeito pelo senhor, mas o senhor está equivocado. Doutor, eu conheço o artigo antes de iniciar o depoimento, mas na qualificação da testemunha, no momento em que eu perguntar para ele se ele tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade, é esse o momento. E ele, depois que ele responder, por exemplo, ele é parente, deixa eu só explicar aqui de uma forma clara com exemplo. Eu pergunto para ele, o senhor tem parentesco com ele? E ele diz assim, não tenho. E o senhor sabe que ele tem. Então o senhor diz, doutor, eu gostaria de contraditá-lo porque ele tem parentesco, inclusive eu tenho testemunha que comprova que ele é parente. É assim que se contradita. Isso é até qualquer suspeita de que ela tiver da testemunha, ela pode ser contraditada. Doutor, mas isso não é assim, doutor, não é assim. Não é assim. Contradita com relação às qualidades pessoais que ele afirma ter ou não. Se ele é inimigo capital, por exemplo, do acusado, e ele disser que não tem nenhuma inimizade, o senhor pode então dizer, doutor, ele é inimigo sim, e eu tenho prova disso. Por isso eu quero contraditá-lo e fazer prova de que ele é. Excelência. É assim que se faz. Eu só fico pensando, só para me dizer, só para me colocar o motivo do meu pedido de contradita. Doutor, depois que... eu vou iniciar. Depois que ele afirmar ou negar as qualidades pessoais que eu fizer, o senhor se pronuncia, tá? Mas com relação a isso. Isso, tá bom? Tá bem. É só de momento, mas tá bem. Então, doutor Merique, o senhor foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público e eu vou fazer alguns questionamentos ao senhor, mas antes eu gostaria de saber, o senhor tem alguma relação de parentesco com o acusado? Não, nenhuma. O senhor tem alguma relação de amizade íntima com o acusado? Nenhuma. Tem alguma relação de inimizade com o acusado? Nenhuma. Algum interesse especial nessa causa? Nenhum. Então nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor está obrigado a responder, tá? O senhor não poderá mentir, podendo ser preso e processado se assim fizer. Inicialmente, o senhor responderá ao Ministério Público, depois a defesa do acusado e, se necessário, no final, para esclarecimento ao senhor. Ok. Tá certo? Doutor, o senhor vai ter a oportunidade de fazer suas perguntas. Depois que ele falar isso aí, sim, então, pois não. Fazer aqui a minha prova. Excelência, eu quero contraditar a testemunha, não confunde no artigo 457, parágrafo 1 do novo CPC e artigo 214 do CPP. A testemunha se encontrava na cidade de Maceió, capital de Alagoas, no dia dos fatos. Isso, a testemunha... Doutor, isso aí, doutor, o senhor ainda não entendeu. O senhor ainda não entendeu. Isso aí, o senhor vai perguntar para ele depois e ele vai dizer se sim ou não. Ou onde ele se encontrava. É isso. Contradita não é uma pergunta que o senhor vai fazer, não é com relação ao fato. A pessoa disse que estava aqui, eu não estava. É com relação à qualidade pessoal dele. O que ele está querendo dizer é isso, que depois que o senhor me perguntar, após encerrar os questionamentos... Se ele disser, por exemplo, que ele estava na cidade e o senhor souber que ele não estava, o senhor poderá pedir que ele seja advertido, porque ele está mentindo, e que o senhor tem prova de que é isso. Mas isso é no decorrer, isso não é contradita, isso é contrariar o que a pessoa está dizendo durante o depoimento. Contradita é outra coisa. Porque nesse caso aí seria falso testemunho. Pois é isso. Se ele mentir, seria falso testemunho. Isso, e não contradita.
estão querendo dizer que é contraditório, ela diz respeito à qualificação que foi feita para ele aqui. Se ele é parente, se não passar de superar essa fase, vamos... Aí a gente já faz perguntas. Se ele mentir, ele pode ser preso e processado por falso testemunha. Então, vamos lá, doutor. Bom dia, Merique. Bom dia. Eu sou, como autoridade policial aqui de Carolina, tomou conhecimento da prisão do Rodrigo Carvalho de Oliveira. Sim, também. Ele foi denunciado aqui pelo Ministério Público, em síntese, porque no dia 29 de 12 de 2017, aí quase fim do ano, por volta das 14h30, uma equipe de policiais militares teria abordado e encontrado com ele dinheiro, 70 gramas de um tablete de substância entorpecente de maconha, em circunstâncias em que os policiais entenderam configurado o crime de tráfico, razão pela qual ele foi conduzido para a delegacia e tomadas as providências. É sobre esse fato aqui, de maneira sintética, eu queria que o senhor relatasse o conhecimento que o senhor tem a respeito dessa situação. Embora tenha sido o feito tenha sido presidido por outra autoridade policial, coube a mim a conclusão do inquérito, né, e a remessa posterior para o Judiciário aqui do Ministério Público. De fato, nos depoimentos que foram colacionados aí nos autos, nessa data, 29 de 12 de 2017, final do ano, o senhor Rodrigo Carvalho, vulgo Rodrigo Macarrão, teria sido abordado por uma equipe da Polícia Militar próxima à sua residência. Antes de ser abordado, ao avistar a polícia, o senhor Rodrigo tentou se evadir, escondendo-se lá numa casa em construção, algo nesse sentido. Ao ser perseguido, foi encontrado junto com ele, após a abordagem, esse pedaço, esse tablete de maconha, pesando cerca de 70 gramas, e após isso os policiais militares pediram autorização à companheira, mulher do senhor Rodrigo, para adentrarem no recinto, na residência, e lá no quintal ainda encontraram outra porção de droga, bem como dinheiro trocado em espécie. De acordo com os policiais militares que efetuaram a prisão, o senhor Rodrigo Macarrão, ele é um conhecido distribuidor de droga, tanto é que nós já inclusive representamos 2 vezes por busca e apreensão na sua residência, né? O Rodrigo, quando foi conduzido, relatou para a autoridade lá, presidente do feito, que ele é usuário e que enterrava a droga no quintal. Agora, o que chama a nossa atenção é que, por várias vezes, em abordagens da Polícia Militar especialmente, a usuários, eles normalmente confirmam, pedem um anonimato e confirmam ter adquirido a droga junto ao Macarrão. Em algumas oportunidades já aconteceu isso, tanto é verdade que nos autos tem o depoimento do senhor Matheus Henrique, e o senhor Matheus Henrique foi preso, inclusive, por tráfico, com 100 gramas de maconha, que ele disse ter adquirido junto ao senhor Macarrão, junto ao senhor Rodrigo Macarrão. Sim. O senhor falou 2 buscas e apreensões? Foram 2. Você lembra o prazo entre elas, assim, se foram bem próximas, assim, uma seguida da semana da outra, ou se foi um mês? Ou... Demorou mais. Então significa que por um longo espaço de tempo houve notícias de que ele estava traficando, e em razão disso, dentro desse longo espaço de tempo, foram sugeridas essas buscas e apreensões, é isso? Com certeza. Vale ressaltar também que o Rodrigo ele já tem um passado, né? Ele já foi preso aqui em Carolina, não na minha gestão, por tráfico de drogas, e também foi preso lá na cidade de Estreito, também por tráfico de drogas. Foi encontrado lá ele tinha escondido a droga, salvo engano, aquela parte de abastecimento do veículo lá, onde põe a bomba. Ele abriu e colocou lá a droga também. Na ocasião também fugiu, tal qual aconteceu aqui. Ele apresentou alguma justificativa porque teria corrido da polícia nesse momento? Não, nenhuma justificativa plausível para fugir da polícia. Até porque se é usuário. Sim. Consta aqui uma foto das apreensões, folha 12 e folha 13. O senhor reconhece como sendo que essas drogas mesmo? Sim. É um tablete maior e um menor. E um menor. O maior foi encontrado com ele e o menor no quintal da casa,
junto com essa quantia aí em dinheiro. Ele, na ocasião, também vale lembrar, ele foi pego com R$200. R$200. Sabe se ele exerce alguma atividade lícita de trabalho? Bom, hoje ele mantém um comércio lá na residência dele, próximo à residência dele, é uma propriedade dele. Só que assim, nesse contexto a gente vem observando bastante isso, porque para não despertar atenção, muitas vezes o traficante, não estou dizendo que é o caso dele necessariamente, ele monta um comércio justamente para justificar o fluxo de pessoas entrando e saindo, bem como o dinheiro trocado mesmo. Certo. Lá esse comércio fica na própria residência dele, né? Nas proximidades ali, acho que é do lado. O senhor já viu ele usando droga? Na qualidade assim? Já viu ele na qualidade de usuário? Nunca. Ou ele sob efeito de droga? Nunca, assim? nunca. O usuário que foi ouvido por ocasião aqui dessa investigação, ele afirmou categoricamente que comprou droga do Rodrigo, o Macarrão. Comprou droga do Rodrigo, o Macarrão. Eu não tenho certeza se ele é usuário, eu acho que ele foi autuado. Porque a quantidade lá era 100 gramas de maconha, que ele inclusive disse que iria vender. Então quer dizer que esse rapaz que comprou estava também na qualidade de tráfico. Então o senhor conclui que na verdade ele é um traficante, mas da modalidade distribuidor que sendo redundante, que distribui para outros traficantes, é isso? Para os traficantes e depois eles retornaram com dinheiro, com apurado. A notícia de que a esposa, alguém, algum outro companheiro participa dessa atividade dele? Olha, notícia que a senhora Elza, salvo engano, participa também. Eu não tenho como provar neste momento. Mas que ela participa juntamente com o senhor Macarrão, aporta direto essa notícia de pessoas, inclusive, que compram droga na mão dela. Embora o senhor não seja, pelo menos, pelo que consta, né, o usuário, o senhor tem condição de me dizer, pela experiência que tem na qualidade de autoridade policial, se essa quantidade de drogas que foi encontrada aqui é compatível com o mero uso de drogas? A meu ver não. Quando a gente aborda o usuário, normalmente ele tem uma pequena porção da droga. Normalmente é um cigarro de maconha, normalmente são 1 ou 2 pedras de crack no máximo. É muito pouca quantidade. Essa apreensão daí ela é uma apreensão significativa de droga. Certo. Sabe me dizer, foi encontrada uma porção única, né? Sólida. Sabe me dizer se é ele que faz esse trabalho de divisão ou ele vende essa porção única e quem faz a divisão os traficantes que compram dele? Olha, eu acredito, a julgar pelo depoimento do Matheus lá, ele entrega a droga em tablete e o pessoal fica responsável pela divisão, por picar, ou dolar, como eles chamam na gíria, no jargão. Eu estou satisfeito com isso. Doutor? Senhor delegado de polícia, doutor Henrique, bom dia. Bom dia, doutor Padre. Doutor Henrique, o senhor estava em que cidade no dia dos fatos lá na casa do Rodrigo? Eu trabalhei até o dia 27 do 12 em Balsas, no plantão, e dia 27 do 12 eu saí para a minha folga. Maceió, estava em Maceió. Dia 29. Objetivamente eu estava em Maceió. Em Maceió. O senhor falou para o senhor promotor que houve 2 buscas de apreensão, 2 diligências de busca de apreensão na casa do senhor Rodrigo. Nessas diligências foi encontrada alguma coisa, você sabe dizer? Numa delas nós encontramos, eu acho que uma poção, não me recordo, uma poção. Aí eu nem não tinha como autuar por tráfico, né? Acho, salvo engano, não tenho como lhe confirmar precisamente que foi encontrada essa poção. Mas eu vou dizer para o senhor, teve uma dessas diligências que eu estava lá. Eu confesso que eu não. Não encontraram nada.
Tá. Não, acho que na que o senhor. O pior que eu achava que era na do senhor, naquela que o senhor estava, que tinha sido encontrado, porque até o senhor conversou comigo lá na delegacia. Foi uma porção, salvo engano. Foi uma pequena porção. O senhor não estava nessa... Não. Estava nesse momento. Também não. O senhor não está nenhuma da coisa de gente. Não. Mas conduziram o senhor Rodrigo para a delegacia, não? Não. O senhor sabe me dizer onde é que esse... Veja só. Isso aqui foi assalto tirado pela Polícia Militar Civil. O senhor não estava no momento dessas fotos, mas eu sou obrigado a perguntar porque o senhor respondeu. Claro, sim, senhor. Esse dinheiro trocado, onde é que ele estava? Onde que ele foi encontrado, o senhor sabe? Pelo que eu vi lá nos autos, no depoimento do condutor e da primeira testemunha e da segunda testemunha, eles disseram que encontraram parte do dinheiro lá no comércio. O senhor sabe se ele disser que foi esse dinheiro trocado ou não? Eu acho que sim. O dinheiro trocado foi encontrado? Acho que sim, não tenho certeza, mas acho que sim. Eu vou dizer, eu estava lá e foi encontrado. Tá. Essa foto aqui... Passa só referência às Tá. folhas, doutor, porque depois quando tiver aqui, ouvindo as ó, aulas. essa foto que o senhor falou que essa aqui é... Qual as folhas? Folhas 13. 13 e 12, 12 e 13. A foto da folha 12, aqui está o tablete de maconha. Perfeito. Aqui é esse daqui. O senhor sabe por que ele ficou desse tamanho? Olha, O senhor sabe dizer saber... por quê, não? Não, saber dizer eu não sei. Sim, porque esse aqui é o mesmo, né? Só É o foi mesmo, encontrado. é o mesmo. Você entendeu? Uhum. Isso aí eu posso dizer o porquê? Eu estava lá na hora, Não, eu vi. doutor, Esse aqui foi usado o Zoom. Justamente Mas quem usou? o tenente. O tenente mandou a polícia militar usar o Zoom para ampliar o tamanho, porque aqui não satisfazia. Essa porta aqui não satisfazia. Aí ele tirou essa e disse, liga o Zoom. Quando eu vi essa, disse, liga o Zoom para tirar só da... Eu posso responder? Para mim, essa questão... Essa aqui é essa. Essa questão do Zoom, ela, para mim, como delegado de polícia, ela é de todo irrelevante. Por quê? Porque a droga me é apresentada. Então eu tenho um contato com a droga. Na hora que eu fui relatar o inquérito, inclusive fui eu, salvo engano, quem remeti... Tá. Fui eu, inclusive, quem remeti a droga para lá, para o cliente. Então eu tenho contato direto com a droga. Então a questão de, por exemplo, a droga estar ampliada, para mim, ela é irrelevante. Porque eu tenho contato. Fica à vontade, doutor. É porque, só no seu depoimento nas perguntas que o Dr. Marco fez, grande parte delas também o senhor respondeu com relação à vida dele, o histórico. É o que eu sei. São as informações que o senhor tem, mas outras coisas também o senhor supôs, porque foram feitas buscas e apreensões na casa dele e nada foi encontrado para que ele seja, não gerou procedimento, nesse momento, caracterizado esse grande distribuidor de entorpecente na cidade. Pelo seu feeling de policial, vamos supor também, essa quantidade de entorpecente que foi adquirida, ela caracteriza-se um grande distribuidor de entorpecente na nossa cidade? Não, por essa quantidade que foi abordada, que foi encontrada, grande distribuidor, não. O que eu falei é que porque o promotor... eu quero supor da mesma forma que as perguntas exatamente. nesse sentido. Sim, senhor. Não é só a quantidade da droga que nos faz concluir que ele seja... Não, entendo, as circunstâncias da prisão. Claro, nas circunstâncias da prisão, não. Se você for olhar só para o momento da prisão dele, não. Ele é um traficante comum. Seria um traficante comum. Agora, com relação aos outros elementos de informação que nós temos, que é, por exemplo, o depoimento o interrogatório do senhor Matheus Henrique, que ele diz categoricamente que ele tinha dado a droga para ele vender. Certo. Agora me diga uma coisa, assim, a gente tratando também dos elementos aí que rodeiam, que norteiam essa prisão do Rodrigo. O senhor sabe me dizer a distância do comércio dele, que até assim, vamos dizer que esse comércio serve para camuflar, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que isso aí... Eu não tenho nem prova. Já é muito abstrato. Não tenho nem prova. A distância da onde ele foi preso para o comércio, o senhor sabe me dizer? Não, infelizmente. Eu vou lhe dizer que fica exatamente em frente. Em frente, né? A polícia militar achou o dinheiro
Não com o Rodrigo, como o senhor acabou de dizer, e sim no comércio. Não, a droga foi próxima ao comércio, é isso que o senhor está falando. O dinheiro. Ah, não, tudo bem. Não, eu falei aqui que o dinheiro, eu acredito que tenha sido encontrado no comércio, a pequena quantidade lá, as moedas. As moedas. Entendi, sim, senhor. Doutor, o senhor falou que essa quantidade, 70 gramas de maconha, é uma quantidade muito grande. Eu não disse para o usuário. Significativo. Tá. Então, a minha pergunta é a seguinte: o senhor tem, como policial, o senhor tem conhecimento quantas gramas um usuário de maconha pode fumar num dia, quantas gramas de maconha A questão da possibilidade de quantos gramas ele pode fumar num dia, doutor Pado, aí a gente vai entrar num campo da abstração. Vai depender muito de cada organismo, da compleição física, do vício, se é muito intenso. Mas uma pessoa normal que fuma muito. O que eu lhe digo é assim, é que o usuário mesmo, quando a gente pega na rua, fica muito evidente. Normalmente o indivíduo não tem dinheiro algum. Quando está com dinheiro, são R$2, R$4, R$5. Por quê? Porque o dinheiro que ele tem, normalmente, ele investe na compra, na aquisição da droga para sustentar o vício. Normalmente a gente não encontra com nada, certo? Somente pequenas porções de droga. Mas independente do perfil do viciado, vamos fazer perguntas objetivas. O senhor tem condições de responder a pergunta de quantos Não. Varia. Então, o senhor não tem condições, bora passar para a próxima pergunta. Deixa eu sentar. Por exemplo, essa questão de o senhor dizer assim, que sempre quando pega um usuário, ele está liso. Liso, o senhor sabe a nossa gíria, que quando a pessoa está sem dinheiro, o senhor está liso. Mas não existe usuário assim que entra com dinheiro, que tem condição. Doutor, são perguntas abstratas que não tem a ver com o fato, que podem ser parte da argumentação do senhor quando o senhor fizer outras avaliações. Mas vamos fazer perguntas. Eu vou responder aqui objetivamente. Eu nunca apreendi, eu nunca me foi conduzido nenhum usuário com R$200, R$300, uma porção de R$200, R$300. Nunca, na delegacia. Mas sim, doutor. Mas deixa eu só lhe falar, deixa eu só dizer que essa é uma resposta que eu poderia dizer. Eventualmente, alguém pode ter muito dinheiro e ser usuário. No campo da possibilidade. São perguntas fora abstratas, sem nenhuma objetividade, que não vai trazer nada para o fato aqui. Só individualizando a conduta, até para a gente não fugir muito do mérito do processo. Do mérito do processo. Eu me referi antes, assim, usando o seu feeling de policial, da sua experiência na vida da polícia. A quantidade de drogas já me deixou claro assim, que ela não evidencia que ele seria um distribuidor. A quantidade por si só, não. E eu só queria insistir em mais um ponto, sem querer ser redundante, doutor, só com relação, para que fique bem caracterizado, até para a defesa e aí também para o Ministério Público, com relação ao dinheiro que foi apreendido. Foi um dinheiro trocado, que foi um dinheiro apreendido dentro do comércio. O senhor tem conhecimento que esse dinheiro foi encontrado dentro do comércio com os poderes dele? Tenho no depoimento lá nos autos, eu acredito que tenha exatamente isso aí. Não posso dizer, cravar se isso, mas eu acredito que com relação a esses elementos, nem a quantidade. Com esses elementos que norteiam essa situação em específico, com base no seu feeling policial, caracteriza crime de tráfico? Mas aí também quem vai decidir isso no final sou eu, né? Esse dinheiro que esteve. O acredito dele não vai ser determinante como. Mas só com relação ao dinheiro, o dinheiro foi encontrado no comércio, certo? Só isso que a gente queria. Agora a gente vai entrar novamente no campo das possibilidades, porque o que pode acontecer. Doutor Merick, o senhor precisa responder, até porque o senhor fez o indiciamento. Se o senhor fez o indiciamento, está respondido pela prova documental. Tá. Vamos para os próximos. O senhor falou que a polícia adentrou na casa dele após a autorização da esposa dele. Isso é o que consta nos autos. É o que a polícia lhe falou. É o que a polícia lhe falou. Tá bem. Porque ela vai falar, porque não cabe perguntar para o senhor, que eu sei que o senhor colocou. Porque o policial militar relatou. O senhor relatou com base no que fala. Isso, que ele não estava.
Só estou me reportando. Certo, senhor. Decorrente das perguntas feitas pela defesa, eu queria fazer uma repergunta de um assunto que foi tocado pelos advogados. Sem problema. O senhor pode dizer se hoje em dia os traficantes eles manuseiam grandes quantidades de drogas e se seria usual o senhor encontrar traficantes nessas circunstâncias ou geralmente mesmo os traficantes manuseiam pequenas quantidades para fins de fugir dessa caracterização? É bastante comum. Há casos e casos. Eu pego bastante pequena quantidade de traficantes, crack, a gente encontra poucas quantidades assim, para aquilo que a gente tem a pretensão de encontrar. Normalmente faz parte de uma estratégia do traficante ele dividir as porções e pegando de poucas porções justamente para, eventualmente, ao ser abordado por uma equipe da polícia, ou ser preso, conduzido até a delegacia, enfim, ele alegar justamente como tese o uso. Já aconteceu inúmeras vezes, em inúmeros procedimentos que aqui aportam, de um indivíduo que foi conduzido, inclusive indiciado por tráfico, ele alegar ser usuário para tentar afastar as penas do tráfico. Ok, só para concluir. Pois não, Mas, eu concordo com o senhor, pode haver só, mas os senhores apreendem muita droga em alta quantidade. Inclusive, há 2 dias atrás, um brilhante trabalho da polícia achou, parece que 2,5 kg, 3 kg de droga num automóvel, e nem de Carolina não era. Então, isso aí não é um meio. Não é uma regra. Não é uma regra. É outra conjectura. Não é uma regra, não é isso? Ok. Não entendi, isso é uma pergunta. Não, porque eu sou. Não é uma regra. Não, assim, acontece, mas não é uma regra. Não, eu não estou dizendo que todo ele, eu digo que todos eles muitos agem da mesma confessam. forma. Muitos confessam, a droga pega para ofender. Há 2 anos mesmo os senhores apreendem drogas em grandes quantidades. Teve o exemplo, recentemente tem um exemplo da ilha que nós temos um exemplo que os senhores apreenderam agora mesmo um automóvel que nem de Carolina não era. Não, tá? Obrigado. Ok? Encerrado.